Complementa a igreja na paz do Senhor. Amém. Hoje, se vocês quiserem já deixar suas Bíblias abertas, em Gênesis, comecinho da Bíblia, e capítulo 28. Então, primeiro a gente vai fazer uma oração, depois vamos falar sobre o texto e depois faremos uma mensagem. E eu gostaria que, antes da gente iniciar a palavra, a leitura, que uma coisa que é muito importante para cada um de nós é que quando a gente esteja na casa de Deus ou na igreja, por mais simples que seja a palavra, ela tem que falar conosco. Se a palavra ou a mensagem passada pelo pastor ou qualquer um que for ter oportunidade e for passar a palavra, é muito importante que a gente possa prestar atenção naquilo que está sendo passado, lido, ou na revelação que o Senhor pode estar usando quem está posto da palavra, para que aquela palavra possa falar com vocês. Porque quando se vem à igreja e passe ali o momento de oração, o momento da palavra, por mais simples que seja a palavra ou a pregação do dia, se aquela mensagem ela não te tocar, não falar com você, é porque não é a mensagem em si que não foi boa, mas é você ou membro da igreja que está mal espiritualmente. Porque a mensagem, ela seja ou passada por alguém que passou ela de uma forma que não explicou direito, mas é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia deixa bem claro que o poder de Deus manifesta através da palavra, mas ele não diz qual a palavra. Então quer dizer o quê? Que toda palavra, seja ela de Gênesis e Apocalipse, seja ela passada por quem for, ela tem que falar com você. Porque se a mensagem passada não falar, é porque não é quem está passando a mensagem que está mal, é quem está ouvindo a mensagem. Porque a mensagem de Deus, a palavra em si, é igual ao alimento, que a gente se alimenta para poder o corpo, o organismo, a carne ser sustentada por aquele alimento. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio porque Deus sabia e conhecia a fraqueza dos homens. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia existe, é para isso. Porque Deus, conhecendo a fraqueza do homem, Ele então fez com que o Espírito Santo fosse usado e o homem pudesse fazer todas essas palavras, essas mensagens que Deus, através do Espírito Santo, usou alguns homens, alguns profetas, alguém para que a mensagem fosse edificada aqui nesse livro, na palavra, e ela servisse como alimento espiritual para nós. Por isso que quando a gente ouve a palavra, ela tem que de alguma forma falar com a gente. E se ela não falar, é porque não está sendo alimentado. Vocês, membro, ou eu, por si próprio, não estamos se alimentando pela palavra.
estamos lendo um livro qualquer, ou uma mensagem qualquer. E quando se trata da palavra de Deus, não é uma qualquer coisa. Porque se a gente soubesse realmente dar valor às coisas que é de Deus, como é tão sagrada esse livro que se trata das coisas de Deus, a gente teria guardado ele de uma forma totalmente diferente do que hoje a gente vê muitos usar de forma errada. Porque tudo que Deus quer revelar para nós, homens, hoje, é revelado aqui, através da palavra. Porque não é de qualquer jeito que nós que estamos aqui possamos ouvir, refletir ou alimentar. Por isso que é importante que se preste atenção em cada palavra lida. Não interessa se está sendo passada de uma maneira que vocês gostem ou que não gostem, mas é a mensagem, é a palavra de Deus. Então ela tem que penetrar na nossa mente e ali ser trabalhada pelo Espírito Santo. Por isso que a nossa mensagem, e eu costumo usar como exemplo, hoje é difícil a gente encontrar homens de Deus perfeito. Porque assim como o homem, quando ele acha uma pedra preciosa, sem ser lapidada aquela pedra, não tem grande valor. Mas quando ela é lapidada, ela bem lapidada, ela tem um grande valor. Principalmente quando o lapidador é um bom profissional. E o nosso lapidador é o Espírito Santo. É o melhor profissional que existe. Então ele é que nos lapida. Então se a mensagem de Deus não está sustentando a cada um de nós no dia a dia, é porque algo está errado conosco. Não estamos sendo lapidados, ou nós não estamos querendo por si próprio, por ter livre-arbítrio, não estamos se deixando lapidar pelo Espírito Santo. Porque muitos vêm, ouvem a palavra de Deus, mas por ele ter livre-arbítrio, ele não deixa que o Espírito Santo possa lapidar, para que ele seja um ser perfeito na mão de Deus. Então por isso que a mensagem é muito importante, para que ela possa construir algo diferente dos outros, que não quer nada de Deus. Então é por isso que eu gostaria que todos hoje pudessem analisar por cada mensagem, palavra passada, para que vocês possam ir se alimentando e tomando sabor daquilo que está sendo falado. Porque não adianta nada e eu ler, estudar, ajoelhar, pedir para Deus revelar as coisas para mim, para que eu possa passar algo, para que a igreja seja edificada, se quem está recebendo o alimento não quer nada com o alimento. Então é justamente por isso que eu gostaria que todos pudessem prestar bem atenção em cada palavra, porque hoje a gente vai falar sobre Abraão, que era casado com Sara, e Sara gerou filho a Abraão, porque Abraão pediu para Deus um herdeiro, e esse herdeiro se chamava Isaque. Após a morte de Sara, Isaque e Abraão ficou sozinho, e Abraão já tinha idade avançada, porque quando Isaque nasceu, Abraão já tinha 100 anos. Então veja bem, que logo após a morte de sua mãe, Sara, Isaque ficou triste, e andando pelos campos, e Abraão, vendo tudo aquilo, pediu para que separasse uma moça que se fosse de boa família, que tivesse uma boa presença, para que
Isaac tomasse como mulher, para que Isaac não vivesse na solidão conforme ele estava vivendo. Então Abraão pediu aos seus mensageiros que pesquisasse na região uma moça que representasse aquilo que ele estava pedindo. E os mensageiros, dentro daquilo que Abraão falou, os mensageiros separou uma moça na qual foi escolhida, e o nome dela chamava Rebeca. Rebeca era uma moça que atendia realmente aquilo que Deus pediu para os seus funcionários, para que se separasse para casar com seu filho Isaac. E Rebeca, ela tinha um irmão que, para quem conhece a palavra de Deus, também sabe quem é Labão. E Rebeca tinha um irmão que chamava Labão. E veja bem que Rebeca, a mulher de Isaac, ela, após o casamento, se percebeu que ela também não tinha filho, não ficava grávida, não engravidava. Então, você veja bem que Isaac lembrava que seus pais, quando Sara gerou Isaac, o seu único filho, que era de Abraão, Abraão já tinha mais de 100 anos. Isaac também, quando casou, já não era tão jovem. Veja bem que após o casamento com Rebeca, ali se percebeu que Rebeca era estéril, não podia ter filho. E veja bem que Abraão, a Bíblia relata que Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que ele seria o pai da fé de grandes nações. E para que tudo isso tivesse um segmento por família, era importante que o seu único filho pudesse gerar filhos. E veja bem que aí começou a batalha de Isaac, conforme teve o seu pai e sua mãe. Mesmo Isaac sabendo que seu pai, ele tinha uma grande aliança com Deus, que era Abraão, ele também era abençoado por Deus. Mas veja bem, na maneira de nós pensar, a gente pode pensar, pô, mas se Abraão era tão abençoado por Deus, e foi considerado o pai da fé, o seu filho Isaac também era abençoado por Deus, porque fazia parte da promessa de Abraão. Ele também, por que ele escolheu a mulher para se casar, e ela também era estéril? Veja bem que o que aconteceu com Isaac? Ele não aceitava aquilo, e ele começou a orar de joelho e pedir para Deus, para que Deus pudesse atender as suas orações e pudesse sua esposa Rebeca gerar filho, porque o que ele mais queria era filhos, porque o seu pai já ia morrer e ele ia ficar sozinho. Então veja bem que Deus, a Bíblia relata que Deus, ele pegou e aceitou aquela aclamação, a oração de Isaac, e fez com que Rebeca ficasse grávida. Nas orações de Isaac, ele pediu para que Deus desse um filho para ele, igual ele era filho de Abraão. Mas veja bem que Isaac orou a Deus pela sua mulher, e Deus ouviu a sua oração, e Rebeca ficou grávida. Rebeca ficou grávida, só que ela não sabia, mas Rebeca ficou grávida de gêmeos. A Bíblia relata isso. Veja bem que em vez de nascer um filho, nasceu 2 filhos. E um dos filhos, o primeiro, que era o primogênito, que nasceu, chamava
foi colocado o nome de Esaú, filho de Isaac. Como eram gêmeos, logo após o nascimento de Esaú, veio atrás, a Bíblia relata que segurado no carcanhar de Esaú, veio Jacó. Por que Jacó foi colocado o segundo nome de Jacó? Porque quem não conhece a Bíblia e não lê, não tem mínima noção do que é o nome Jacó. E por que foi colocado o nome de Jacó? Porque quando Rebeca estava grávida, ela escolheu um nome para o filho, Esaú. Mas ela não sabia que ia ser gêmeos. Mas ao nascimento do segundo, ela, por vir grudado no carcanhar, conforme a Bíblia fala, de Esaú, foi colocado o nome de Jacó. E Jacó, em hebraico, Jacó quer dizer usurpador, o aproveitador da oportunidade. Jacó representa usurpador. Por que foi colocado Jacó, o nome de Jacó? Eu não sei, mas a Bíblia diz que é por esse motivo. E veja bem que a Bíblia diz que depois que nasce Jacó, no carcanhar de Esaú, a Bíblia relata que o Isaac, o pai de Esaú, ele gostava mais de Esaú do que de Isaac, do que Jacó, desculpa. Veja bem que, por que Isaac gostava mais de Esaú do que Jacó? A Bíblia relata que Esaú, quando Isaac, ele ia para a lavoura dele, para suas plantações, ou para a caça, naquela época se caçava muito, para recolher alimento, Esaú, ele sempre acompanhava seu pai, nas suas caças, nos trabalhos, na fazenda. E Jacó gostava mais de ficar em casa com sua mãe. Então veja bem que a Bíblia fala que Isaac gostava mais de Esaú, e sua mãe Rebeca gostava mais de Jacó. E nesse tempo, a Bíblia relata que Esaú saiu para caçar. Conforme a Bíblia relata, ele gostava muito de caçar. Naquela época, devia ser propício a caçar. E veja bem que a Bíblia nos traz um grande exemplo, e umas coisas que a gente tem que ficar refletindo para poder entender aquilo que Deus quer falar com a gente. Você veja bem que, por Esaú, ele ter sido preparado pelo seu pai para caçar, e ele gostava muito de caçar, ele saiu caçar sozinho. E ele demorou muito, porque aquele dia ele nada se caçou, e não achou nada para se comer. E ele demorou muito tentando procurar a caça. E ele, quando ele chegou em sua casa de volta, a Bíblia relata que Jacó estava preparando um cozinhado. E tem algumas Bíblias que falam um cozinhado de lentilha vermelha. Até hoje eu perguntei para minha esposa: tem lentilha vermelha? Ela falou: não sei, porque a Bíblia relata que a lentilha era vermelha. Você veja bem que Jacó ficou em casa e preparou aquele cozinhado, preparou o pão, a Bíblia fala, para ele comer. Só que nisso chega Esaú, seu irmão, que estava na caça, com muita fome. A fome de Esaú era tão grande que ele chegou tremendo em casa, a ponto de ter algo e ele morrer por causa da fome.
Demorou tanto tempo nas suas caças, que a fome ultrapassou o limite que um homem pode suportar. Então a Bíblia relata que quando Esaú chegou e viu aquele cozinhado de lentilha preparado, ele pediu para que seu irmão Jacó deixasse ele comer um prato de lentilha, porque ele estava passando mal a ponto de morrer de fome. Você veja bem que até naquela época a gente vê e percebe que alguém quer ser mais esperto do que alguém. E veja bem que naquele momento Jacó se aproveitou daquela oportunidade e disse a Esaú: eu posso te deixar comer um prato de lentilha, mas se você me der o direito de a Bíblia diz primogenitura ou primogênito. Então veja bem que Esaú, a fome dele era tanta que ele não estava suportando, que ele trocou o direito de primogênito por um prato de lentilha, conforme vocês têm conhecimento que a Bíblia ou muitos pregadores por aí pregam isso, e ele fez isso. Então veja bem, há um ponto que a fome chega no homem, dele trocar o seu direito de primogênito por um prato de comida ou do cozinhado de lentilha. Veja bem que naquele momento a fome de Esaú era tanto que ele disse: é preferível perder o direito de ser primogênito do que eu morrer de fome. A Bíblia relata isso. Então, naquele momento, conforme a Bíblia relata, Jacó fez com que Esaú jurasse para ele que não ia voltar atrás pelos direitos concedidos a Jacó. Então Jacó recebeu a bênção dos primogênitos por um prato de lentilha a seu favor. E ainda a Bíblia relata que Isaac, logo após Jacó ter recebido o direito de primogênito, Esaú se afastou daquele lugar, e os dois continuavam trabalhando no seu trabalho. Só que Isaac já estava ficando muito velho, a Bíblia relata, e ele, antes dele morrer, conforme a tradição daquela época, o pai tinha que passar as bênçãos do pai para filho, e as bênçãos sempre teria que ser passada para o filho mais velho. Então veja bem que, como Isaac não enxergava mais, estava bem velho, a Bíblia relata, ele pediu para que Esaú, o seu filho mais velho, mesmo sabendo que ele tinha perdido o direito de primogênito, mas ele era o mais velho, pediu para que ele fosse à caça e caçasse ali uma boa caça, fizesse uma boa comida para que ele comesse. Isaac diz a Esaú: após chegado com a caça, prepare-me a comida, e assim que estiver pronta, traga para que eu e você comamos. Depois, após eu me alimentar, eu te abençoarei, passarei a minha bênção para você, Esaú. Veja bem que a Bíblia relata, e é de conhecimento de quem conhece, que Rebeca estava na cozinha, e Jacó também. E Rebeca, como gostava mais de Jacó, ela ouviu Isaac, o pai de Esaú e pai de
de Jacó falando aquilo para Esaú. Jacó não ouviu, mas a mãe dele, Rebeca, ouviu. Esaú, acabando de ouvir as suas palavras do seu pai, saiu à caça. Rebeca, na cozinha, a mãe deles, gostava muito de Jacó, conforme eu já disse. O que diz para Jacó? Eu ouvi o seu pai Isaque pedindo para que o seu irmão Esaú fosse à caça, preparasse uma boa comida e pudesse trazer a ele para ele comer, e depois ele abençoar Esaú, porque ele não sabia, qualquer momento podia morrer. Então ele ia passar as bênçãos para Esaú antes que ele morresse. Então Rebeca gostava muito de Jacó, disse a Jacó: temos que criar algo para que você seja abençoado e não Esaú. Veja bem que Rebeca pediu para Isaque: corra ao um pasto, ou um local onde estavam os cabritos, pegue 2 cabritos bem bonitos, bem gordos, e traga para que eu faça um cozinhado, e você possa levar seu pai, e seu pai comer, e ele te abençoar você, em vez de abençoar Esaú, o seu irmão. Porque Rebeca gostava mais de quem? Mais de Jacó. Só que a Bíblia relata uma coisa que é muito importante e que Rebeca tinha esquecido. É que quando Esaú nasceu loiro, ruivo e peludo os seus braços. A Bíblia relata que ele era muito peludo. Então veja bem que Jacó disse à sua mãe: mãe, é impossível fazer isso. Mesmo que a senhora faça, mate o cabrito, faça a melhor comida, e eu coma junto com meu pai, mas na hora que ele pegar nos meus braços para me abençoar, ele vai perceber, porque eu não tenho pelo nenhum, e o meu irmão Esaú, ele é peludo. Aí Rebeca, e ainda disse para sua mãe: ele pode, em vez de me abençoar, ele pode me amaldiçoar. E a mãe, Rebeca, mãe de Jacó, gostava tanto de Jacó, que falou: se ele te amaldiçoar, que as maldições venham a mim e não a você. Mas eu quero que você faça isso. Então veja bem que Rebeca e Jacó mataram os cabritos, prepararam a comida que o seu pai Isaac gostava. E Rebeca pediu para que Jacó levasse a comida até Isaac. Só que por Jacó ter lembrado que Esaú era peludo, Rebeca disse a Jacó: eu vou te colocar uma roupa toda de manga comprida, para que o seu pai não perceba os pelos do seu braço, dos braços do seu irmão, para que ele possa assim abençoar você. E assim foi feito. Rebeca colocou a roupa em Jacó, que a Bíblia relata que só deixou o pescoço descoberto. E foi justamente aonde que Isaac colocou as mãos para abençoá-lo. E veja bem que quando Esaú chegou com a caça, o seu pai Isaac já tinha passado a bênção para Jacó. Já tinha a bênção, o Jacó já tinha sido abençoado. E a palavra de Deus, e conforme nós temos conhecimento, quando se passa a bênção ou se unge alguém em nome do nosso Senhor Jesus, e que o Espírito Santo conceda aquela bênção, não se pode tirar mais. Por isso que quando um pastor vai ungir outro pastor, para que ele continue na obra, ou esteja preparado para a obra, o pastor pensa 2 ou 3 vezes ou mais, porque a responsabilidade também sobrecai sobre aquela pessoa que está ungindo. Então por isso que não se unge alguém que não está preparado. Assim foi quando Esaú chegou com a caça, preparou o alimento que apresentou ao seu pai.
o seu pai já tinha comido. E quando Esaú falou: pai, aqui está a caça e a comida que o senhor gosta, Isaac, o que Isaac fez? Não, quem trouxe uma comida gostosa e eu a comi e já abençoei? Isaac falou a Esaú, e até perguntou: quem é você? Esaú ainda respondeu: é teu filho mais velho. Aí que Isaac foi e falou: então foi seu irmão Jacó que preparou a comida para mim, e ele foi abençoado em seu lugar. A Bíblia relata que nesse momento Esaú, ele deu um grito muito grande, nervoso, porque ele que foi à caça, e ele que Isaac tinha pedido para preparar o comido, o alimento. Então veja bem que Esaú ficou muito revoltado e disse ao seu pai: é a segunda vez que o meu irmão faz isso comigo, que toma o meu lugar. Porque a primeira vez a gente sabe que ele usou daquela oportunidade do alimento para tomar o seu direito de primogênito. E a segunda vez usou da sabedoria da sua mãe, e usando para que Isaac abençoasse Jacó em vez de Saul. Então veja bem que naquela família, mesmo Deus estando ali e sendo parte da promessa de Deus, os dois, havia algo que não combinava bem. Então veja bem que até hoje a gente vê que dentro da família, mesmo vivendo em dois, algo diferente há entre os dois. Por isso que a salvação entre nós todos, ela é independente. E porque tudo isso vem lá de trás, não é de hoje. E veja bem que naquela época a Bíblia relata, por essas questões de o pai gostar mais de Isaac, gostar mais de Esaú, e Rebeca gostar mais de Jacó, Esaú começou a matutar na sua cabeça em querer matar o seu irmão Jacó. E Rebeca ficou sabendo disso. Então Rebeca, a Bíblia relata que ela começou a criar algo para falar com o seu marido Isaac, para que ele tomasse uma providência, para que senão Esaú mataria Jacó, porque Esaú já tinha por 2 vezes perdido algo que era dele para o seu irmão. E a Bíblia relata que o Isaac chamou a Jacó e disse para que ele obedecesse às suas palavras. E uma delas seria: Jacó, eu não quero que você case com nenhuma moça aqui de Canaã, porque naquela época Isaac morava em Canaã, na região de Canaã. Então veja bem que ele disse para o seu filho Jacó: não case com ninguém daqui da nossa região. Eu quero que você vá para uma região, e lá você vai procurar e vai viver na casa do seu avô. E o seu avô chamava Betuel, que era uma região bem longe dali. E chegando lá, você vai procurar o seu tio, que é irmão de Rebeca, e se chama Labão. E ele tem 2 filhas, e você vai casar com uma delas. Então veja bem que Jacó, ele sabia que se ele ficasse ali, ele ia morrer. Seu irmão ia matar ele. Então ele obedeceu seu pai, e a Bíblia relata que ele ali partiu para essa
terra onde o seu pai pediu que ele fosse, para que algo pior não acontecesse. Então Jacó saiu, e a Bíblia relata que é justamente essa parte que eu mais gostei, porque a palavra de Deus, ela relata que Jacó saiu de tardezinha e passou por um lugar, e nesse lugar ele chegou à noite. A Bíblia relata que ele chegou à tardezinha, o sol já tinha posto, e nesse lugar Jacó percebeu que ali algo tinha diferente naquele lugar. Veja bem que Jacó, quando ele percebeu que naquele lugar algo tinha diferente, e ali anoiteceu, ele percebeu que Deus estava com ele, que Deus estava acompanhando ele. Então Jacó, o que ele fez? A Bíblia relata que Jacó pegou uma grande pedra e moveu ela e deitou a pedra. E aquela pedra ali, ele colocou sua cabeça e dormiu sobre aquela pedra como travesseiro, a Bíblia relata. Veja bem que Jacó, ele se pegou num sono muito profundo naquela noite, mesmo com a cabeça em cima de uma pedra, dormindo de mau jeito, mas ele pegou num sono muito profundo. A Bíblia relata, a ponto dele, no sonho, ele viu que Deus mostrava para ele uma escada que pegava da terra e até o céu, uma grande escada, e que nessa escada os anjos de Deus subia e descia com a maior facilidade naquela escada. Então Jacó, quando ele acordou, ele viu que realmente naquele lugar o poder de Deus estava ali. Naquele lugar ele diz que ali seria um começo do céu, porque o poder de Deus manifestava tremendamente ali. A Bíblia relata que ele ficou até tremendo por ver tanta manifestação de Deus num só lugar. E muitas vezes hoje a gente passa por algum lugar e não crê que ali tem poder de Deus. É a mesma coisa nós aqui hoje. Se nós vemos aqui hoje, vocês estão sentados, membro da igreja, e eu estou aqui passando a mensagem, e a gente não crê que o poder de Deus está aqui, nada disso está valendo. Assim Jacó creu que naquele momento, naquele local, aonde ele dormiu ali, sonhou tudo aquilo, o poder de Deus estava ali, era tão forte, que ele ficou até com medo, ficou tremendo. Mas por que ele fez isso? Porque a Bíblia relata que Jacó percebia que Deus andava do seu lado. Deus estava ali do seu lado, andando do seu lado. Então Jacó, quando ele levantou, que viu tudo aquilo, ele pegou e levantou aquela pedra, pôs ela em pé, fixou ela de uma maneira que ela não caía, e com óleo ele derramou na ponta da pedra e ungiu aquela pedra, e falou ali com Deus. Porque ele falou com Deus? Porque ele sabia que a presença de Deus estava ali, assim como está aqui hoje. Jacó, ele falou com tanta certeza com aquela pedra, percebendo que Deus estava com ele, que ele ungiu aquela pedra, porque aquele óleo representava para ele tudo. Então ele derramou o óleo na pedra, e ali ele viu o poder de Deus manifestar. Veja bem que ele disse para Deus: se o Senhor me der o que comer, me der o que vestir, para que eu passe o tempo que meu pai pediu para que eu passasse fora da minha casa, e eu voltar para minha terra são e livre, eu serei contigo, e o Senhor será o meu Deus, e esta pedra será o início da tua casa aqui. Essa pedra vai representar o altar, a aliança que estou fazendo contigo.
Você veja bem que Jacó, por tudo aquilo que ele passou, junto com seu irmão Esaú, porque ele fazia parte da promessa, e Deus tinha uma aliança com eles. Assim Deus tem também uma aliança com cada um de nós. Mas muitas vezes a gente não crê naquilo que Deus tem para nós, ou muitas vezes não crê a aliança que Deus tem conosco. Basta cada um de nós manifestar a nossa fé e colocar ela em ação, igual Jacó colocou. Porque a Jacó sozinho naquele lugar, edificou a pedra e ungiu aquela pedra, derramou o óleo, o azeite, e ele tinha certeza que o poder de Deus ali manifestava. E Jacó, a Bíblia relata que ele tremia, porque ele sentia o poder de Deus na sua vida. Então veja bem que algo tão grande acontece na nossa vida, e muitas vezes a gente não vê aquele poder na nossa vida. E é justamente coisas como essa que a gente pode perder o direito de ser primogênito para Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas nesse mundo que troca uma coisa tão sagrada com Deus por algo que ele não vai levar, e ele tem certeza que ele não vai levar, mas ele troca. E por que muitas vezes nós somos assim? Nós trocamos aquilo que tem de mais sagrado na nossa vida, que é a nossa aliança com Deus, que é a nossa vida eterna com Deus, porque a nossa carne morre, mas o Espírito não morre. O Espírito não morre. E a gente troca tudo aquilo por algo que nós não vamos levar. E muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra, se mata, acaba se destruindo a vida por algo que não vai edificar em nada. Pessoas que se drogam, pessoas que se morrem bebendo, pessoas que morrem abraçadas com coisas que nada edifica espiritualmente. E é justamente essas mensagens que Deus relata e nos revela, para que nós acordamos e possamos dar valor mais nas coisas de Deus, e não nas coisas materiais ou mundanas, naquilo que tudo fica aqui e que nada podemos levar. É por isso que esses exemplos nos trazem certeza de que Deus está conosco, e Ele tem uma aliança com cada um de nós, desde que você crê nisso. Para que você crê, você precisa alimentar aquilo que nos leva a crer que a aliança existe. O que é isso? É andar perfeito, andar reto perante Deus. Porque senão você nunca vai ver a aliança. Você vai ver algo que o mundo te oferece, mas não vai ver a aliança, ou quer dizer, o poder de Deus na sua vida. Porque o poder de Deus só manifesta na vida da pessoa quando ela crê que Deus está com ela. Porque senão ela não o poder de Deus não manifesta. Porque a nossa vontade é que tem que querer que Deus faça algo por nós. Porque Deus está sempre pronto para fazer. Quem nunca está preparado somos nós. Nós é que nunca estamos preparados. Então a gente tem que deixar de ser, muitas vezes, de deixar de ser egoísta pelas coisas que não têm valor, e se preparar melhor para que Deus possa manifestar o seu poder em nós. Veja bem que, para que a gente possa dar continuidade e não ficar só nas minhas palavras, no capítulo 28, e vamos começar a ler lá no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã.
Tendo chegado certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do local, ou do locar, fez-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ou perto dele estava Deus. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, Deus dizendo a Jacó, e te guardei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que lhe referido a você e a seu pai e seu avô. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Olha, veja bem o que Jacó disse. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! E a casa de Deus, a porta do céu. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e se ungiu em coluna, sobre cujo topo entornou seu azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, naquele lugar onde Jacó dormiu e ali edificou a pedra, ali antigamente existia uma cidade chamada Luz. Deu o nome de Betel. Jacó mudou o nome daquela cidade para Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu ungi ou erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo ou a 10ª parte. Veja bem que aqui deixa claro uma aliança que existiu entre Jacó e Deus, porque Jacó era uma pessoa que ele podia ter todos os defeitos, mas ele é uma pessoa que a Bíblia relata que ele era temente a Deus. Ele sempre conservou aquilo que ele tinha de mais precioso e que seu pai passou para ele. Primeiro, que era a bênção, a promessa que o seu pai Abraão tinha passado para ele, e assim por diante. Isaque passou para Jacó,
e deu seguimento. Então Jacó, ele valorizava muito aquilo. E muitas vezes nós hoje não entendemos ou não sabemos se alguém, por falta de nosso conhecimento, será que alguém na nossa vida ou no mundo na qual vivemos, será que alguém passou alguma bênção ou nos ungiu algum dia para que o Espírito Santo pudesse hoje nos conservar na presença de Deus? Por isso que muitas vezes temos que refletir o nosso passado, para que a gente possa entender por onde passamos, por aquilo que fizemos, por aquilo que esperamos, por algo que pode acontecer na nossa vida, para que aquela aliança que nós esperamos de ter com Deus não possa ser quebrada. Porque a nossa vida sem essa aliança, ela não tem valor nenhum para nós. Porque a Bíblia deixa claro que o homem que não nascer de novo, ele não terá o direito da vida eterna. Esse nascer de novo quer dizer o quê? É uma aliança com Deus. E será que muitas vezes a gente tem que analisar o nosso passado? Será que quando eu fui batizado e tive um novo nascimento com Deus, e eu tinha consciência que ali eu estava fazendo uma aliança com Deus? Porque o segundo nascimento, aquele que nasce da água e do Espírito, a Bíblia deixa claro que é uma aliança que nós fazemos com Deus. Ela é espiritual. E nós todos temos conhecimento que uma aliança, ela não tem começo nem fim. Ela é eterna. E muitas vezes nós, após mesmo sendo batizado, por ignorância, por algo que a gente muitas vezes faz sem querer ou querendo, ou por falta de conhecimento, temos manchado ou sujado essa aliança de uma forma que está quase quebrando. Será que não é hora de cada um de nós, os membros da igreja, ter consciência e poder analisar: será que a aliança que eu fiz com Deus está conservada? Será que a aliança que naquela época eu me comprometi com o Senhor Jesus, estou cuidando dela? Será que eu tinha plena consciência disso? Ou será que eu ainda vou ter que renovar minha aliança? Ou quer dizer, refazer a aliança com Deus, para que eu possa realmente ter certeza que o Senhor está comigo? Por isso que a igreja hoje deve se pensar claramente numa coisa: como está a minha aliança com Deus? Em que situação se encontra a minha aliança? Ou ela já quebrou? Ou eu já quebrei a aliança? Ou eu troquei aquela aliança por algo mundano? Como está a minha aliança? Na semana passada eu disse uma coisa muito clara, que não importava a situação que o membro se encontrasse, mas uma coisa que ele sempre tinha que deixar claro e dizer: eis-me aqui, Senhor, para que Deus pudesse sempre estar claro e firme com ele. E hoje a mensagem é essa: como está a minha aliança com Deus? Será que foi quebrada? Pois é essa palavra que a igreja hoje tem que refletir durante a semana e pensar, para que essa nova aliança seja reconquistada, para que vocês possam ter direito a andar junto com Deus, do lado de Deus, e para quando vocês terem direito de pedir algo, Deus possa fazer com que, assim como Jacó pediu a Deus para que Rebeca pudesse ter filho, vocês também possam ter o direito de pedir algo para Deus e Deus atender. Agora analisa como está a aliança com Deus.
E eu não posso dizer a vocês, cada um, como está a aliança. Eu sei da minha com Deus. Cada um de vocês tem que entender e se perguntar para vocês por si próprio. Hoje a mensagem que eu ouvi falou comigo. A minha aliança nem existe mais. Eu joguei ela fora, troquei por algo que eu não sabia. Eu preciso refazer a nova aliança. E essa aliança não se compra por dinheiro, não se troca por nada. Ela tem que ser conquistada com sacrifício vivo. Por isso que eu disse no começo, preste atenção na mensagem que hoje ela vai falar com vocês, para que vocês possam se consertar. A igreja é pequena, não importa, mas o poder de Deus é grande. E aqui a palavra de Deus, ela é revelada tremendamente, o seu poder. Aqui não se passa mensagem para edificar a igreja material. Aqui a mensagem é passada para edificar o membro em si, para que ele possa crescer perfeito e sempre a sua aliança perfeita com Deus, para que ele possa dar fruto, e o fruto também ser revelado na presença de Deus. Então essa é a mensagem de hoje.